Bem-vindo, Duarte Costa, candidato pelo Volta e cabeça de lista por Lisboa às eleições legislativas de maio. Bem-vindo à Renascença. A primeira questão é, desde já, porque é que o Volta volta a tentar entrar no Parlamento? Olá, bom dia, Filipe, bom dia às pessoas que nos estão a ouvir. O Volt é um partido muito necessário em Portugal, na nossa perspectiva, e eu acredito que há muitos portugueses que procuram um partido como o Volt, e eu espero nesta entrevista poder explicar muito bem isso. O Volt é um partido que nas intervenções e nas conversas que temos com as pessoas na rua já é conhecido, as pessoas reconhecem que é um partido, mas falta ao Volt posicionar-se melhor para que as pessoas entendam o valor acrescentado que nós trazemos nestas eleições. E é muito importante trazer esta mensagem hoje nesta entrevista, que é: estas eleições legislativas não servem apenas para eleger de novo os partidos que já conhecemos. Estas eleições legislativas podem servir para que os indecisos, os abstencionistas ou as pessoas que estão desiludidas com os partidos que já conhecemos e que estão todos os dias nos órgãos de comunicação social podem escolher um novo partido que as represente melhor e que vá fazer mais diferença na política portuguesa. E é isso que o Volt se propõe, e em particular é isso a que eu me proponho nestas eleições. Mas o que é que o Volt traz de diferente dos partidos que já temos no Parlamento? O Volt tem duas diferenças muito substanciais na realidade política portuguesa. Em primeiro lugar, o Volt é um partido europeu e tem a Europa como uma prioridade. Nós sabemos que no momento em que vivemos, a Europa é de facto uma urgência. Garantir que a União Europeia tem capacidade de responder às ameaças que enfrenta. Por um lado, uma ameaça de guerra a este, e por outro, um aliado que não é mais um aliado europeu. E o Volt tem uma posição muito ambiciosa de reforma da União Europeia. Nós queremos avançar para uma União Europeia que, por exemplo, tem capacidades para ter um exército europeu. Esta é a única forma de, economicamente, ser viável termos forças armadas que nos defendem das ameaças que enfrentamos, como, por outro lado, também garantirmos a independência militar dos Estados Unidos, porque sabemos que é um aliado com o qual não podemos contar. O financiamento dessas forças armadas europeias depende muito dos recursos da União Europeia. Uma União Europeia federal, ou seja, uma União Europeia com um governo central, vai ter as capacidades para, por exemplo, taxar as grandes corporações, inclusive taxar as grandes corporações digitais e tecnológicas americanas que operam na União Europeia e que os Estados-membros não têm capacidade de as taxar. Portanto, nós queremos avançar para um governo central europeu. Eu sei que em Portugal há 7% de portugueses, segundo o último Eurobarómetro, que deseja um governo central europeu. O meu apelo a esses portugueses é que votem no Volt, porque esse é o caminho para Portugal contribuir e até ser uma força de transformação dentro da União Europeia, para que a União Europeia tenha capacidade não só de recuperar a sua defesa, mas também de ser mais competitiva. Aproveitando que já lançou o tema da defesa, é um dos temas que estará central, já é central e que será central para o próximo governo. Já está mais que definido que temos que investir mais em defesa. Mas onde é que vamos buscar o financiamento? Retiramos de outros setores? Aumentamos impostos? Qual é a solução que o Volt apresenta? A solução para os portugueses que não querem desvio de dinheiro nacional das despesas dos serviços públicos, por exemplo, nacional, para as Forças Armadas, e eu concordo que é necessário fazer esse investimento, é avançarmos a nível europeu para termos um governo central europeu com poderes para, por exemplo, ter um Ministério das Finanças europeu que vai taxar estas grandes corporações que, por exemplo, escolhem a sua sede na Irlanda, onde pagam muito menos IRC e depois operam em toda a União Europeia, por exemplo, aqui em Portugal, e não pagam o seu fair share, ou seja, a sua fatia justa de impostos. Há uma grande quantidade de recursos na economia europeia que não é taxada, porque as grandes empresas conseguem contornar esta União Europeia das Nações, esta União Europeia onde não há um governo central europeu. Portanto, a forma de financiar umas Forças Armadas Europeias é libertar os Estados-membros dessa obrigação e dotar a União Europeia dos recursos próprios para fazer esse investimento. Há outras necessidades de investimento a nível europeu e é justamente tendo um Governo Central Europeu que nós conseguimos fazer isso. Como é que nós podemos ter um Governo Central Europeu e como é que os portugueses podem contribuir para isso? Elegendo o Volt nestas legislativas, nós podemos ter o Volt no Parlamento Nacional. De cada vez que Luís Montenegro ou qualquer outro Primeiro-Ministro que seja eleito nestas eleições vai ao Conselho Europeu. Eu sei que às vezes as pessoas dizem que é um pouco uma confusão como é que a União Europeia funciona, mas nós estamos sempre a ver os políticos em Bruxelas, aquelas reuniões de primeiros-ministros. Essas reuniões, sempre por obrigação da nossa lei, o primeiro-ministro tem que ir ao Parlamento. E eu quero muito ser eleito para trabalhar com o próximo governo, para garantir que nessas reuniões Portugal tem uma posição muito ambiciosa e muito construtiva para reformarmos a União Europeia rumo a um governo central europeu. Ou seja, libertar os governos nacionais das obrigações de defesa para que gastemos menos e tenhamos um exército
muito mais capaz de enfrentar os desafios que enfrentamos. Dizia que com esse Ministério das Finanças Europeu não se iria pedir tanto esforço dos Estados-membros, mas de onde é que viria então essa fonte de financiamento para este Ministério? Então, por um lado, como eu disse, taxar as grandes corporações que pagam menos impostos do que deviam, em particular em resposta às tarifas americanas, em vez de a União Europeia também aplicar tarifas aos produtos americanos, porque isso vai prejudicar as empresas e os consumidores europeus. Nós precisamos de prejudicar, digamos assim, as empresas americanas na Europa sem prejudicar os consumidores europeus. E nessa área há muitas coisas que podemos fazer. Por exemplo, no setor tecnológico, nós temos já o Digital Services Act, ou o Ato de Serviços Digitais e o Ato dos Mercados Digitais, que tem já mecanismos para serem acionados. É isso que eu quero pedir no próximo Parlamento ao nosso Primeiro-Ministro, quem quer que ele seja, para exigir isso em sede de Conselho Europeu. Nós podemos, por exemplo, excluir empresas americanas, como a Starlink, que é de Elon Musk, de concorrer aos contratos governamentais da União Europeia. Nós podemos ter uma série de medidas, por exemplo, na área dos combustíveis fósseis, para aumentar a autonomia europeia e, dessa forma, libertar-nos da dependência não só dos combustíveis fósseis russos, mas também dos combustíveis fósseis americanos, para os quais nos voltámos quando tentámos reduzir a nossa contribuição para o regime de Putin, que, na verdade, é maior o dinheiro que nós damos a Putin através da compra de combustíveis fósseis do que a ajuda financeira que damos à Ucrânia. E para todas as pessoas que nos estão a ouvir e que são solidárias com a Ucrânia e que estão preocupadas com o regime de Putin, nós verdadeiramente precisamos libertar Portugal e a União Europeia dos combustíveis fósseis por essa razão. E esse Ministério teria autonomia para fazer tudo isso? Não ficaríamos a perder... Ou seja, sendo uma mudança tão rápida, não nos iria prejudicar? É uma excelente pergunta, Filipe, e é uma pergunta que eu respondo muitas vezes, porque de facto há um medo que um governo central europeu ou uma federação ponha em causa a autonomia dos países e a soberania dos países. É uma ideia que não se justifica e eu vou explicar porquê. Uma federação significa um modelo político que garante poderes em nome de todos, salvaguardando os interesses nacionais. É como se nós olhássemos para o Alentejo e pensássemos: se o Alentejo decidir ser independente, vai perder soberania. Não vai perder a sua identidade, não vai perder as suas características, mas na verdade perde relevância. Dentro de Portugal tem mais meios e Portugal tem mais meios de lhe dar resposta. Então é alargarmos essa escala. Portugal vai perder a sua identidade e a sua cultura? Claro que não. Antes, pelo contrário, vai conseguir preservá-la. Porque nós vivemos num mundo globalizado em que a União Europeia, se não estiver unida, se não estiver os mecanismos próprios, como o Exército Europeu, como o Ministério das Finanças, também como o Ministério das Relações Externas, e falar a uma só voz, cada país perde relevância. Somos mais vulneráveis à globalização. Portanto, para todas as pessoas que estão preocupadas com os temas da globalização e da defesa da soberania nacional, nós precisamos, sim, de olhar para a União Europeia como uma solução para esses problemas. E é isso que o Volt quer fazer no próximo Parlamento. Mas esse governo único europeu não iria eliminar os governos nacionais? Não, uma federação. Olhamos para a Suíça ou a Alemanha ou até, se quiserem, os Estados Unidos, embora não acho que seja um bom modelo de democracia. Os Estados têm muita importância e no nosso modelo, na proposta de federação que temos, e eu convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a ver o programa eleitoral que o Volt tem. Ainda não lançámos o de 2025, mas temos o de 2024, mas vejam o das europeias, onde eu fui cabeça de lista. Nós queremos garantir o papel dos Estados-membros. Nós queremos um Senado europeu. Não há risco nenhum de perder soberania nacional. Antes, pelo contrário, há uma garantia de que os nossos interesses no mundo vão ser melhor defendidos. Olhando agora para outro problema, que é a habitação, nesse programa que é o do ano passado, que está disponível no vosso site, e é uma das medidas que também está lá bem realçada, defendem que 10% do parque habitacional deve ser público. Esta percentagem não é muito elevada, tendo em conta que atualmente estamos nos cerca de 2%? É verdade que estamos nos 2% e esse é que é um problema. Esse é que é um resultado de más políticas crónicas durante décadas de governos de PS e PSD, seja ao nível nacional, seja ao nível municipal. E, portanto, a média europeia anda em torno dos 20%. Já agora, o problema da habitação é um problema transversal à União Europeia e nós temos soluções também europeias para isso, mas precisamos estar no Parlamento Nacional para as propor. Mas esse é um problema. É possível chegar aos 10% de forma inteligente e eu vou passar aqui aos nossos ouvintes algumas ideias para isso. Mas queria trazer aqui no tema da habitação a perspectiva do Volt e como é que ela se posiciona em relação aos outros
aos outros lados do espectro, digamos assim. O Volt, eu disse há pouco que uma das características únicas do Volt é este pilar europeu. A outra característica única é que é o único partido verdadeiramente do centro em Portugal. Ou seja, nós na política portuguesa temos estado a polarizar-nos e têm estado a polarizar-nos entre esquerda e direita. E, portanto, se eu sou de esquerda, eu tenho que discordar de certas ideias, independentemente de elas serem boas ou más, e vice-versa. Se eu sou de direita, também discordo. Nós queremos quebrar isso. E o caso da habitação é mesmo isso que acontece. Nós, na verdade, nós precisamos de habitação pública, como muitos partidos mais à esquerda defendem, e bem, mas também precisamos de simplificar muitos licenciamentos. Sabe que um arquiteto, para fazer um projeto de uma casa, precisa de utilizar software diferente, regras diferentes, de municípios diferentes. Isto atrasa processos e cria instabilidade e imprevisibilidade nos processos. Nós queremos simplificar todo esse processo e, portanto, a direita também tem alguma razão. Mas nós não devíamos ter que escolher entre licenciamentos mais simples e mais habitação pública. Nós podemos ter as duas. E é isso que o Volt defende. Eu também estou muito preocupado com o tema da gentrificação urbana. Nós, por exemplo, estamos aqui na área metropolitana de Lisboa e eu sou candidato pelo Círculo de Lisboa, portanto quero falar também com os meus eleitores do Distrito de Lisboa. E nós temos um problema, que é uma excessiva centralização de tudo em Lisboa, na cidade de Lisboa. A própria cidade de Lisboa e a área metropolitana de Lisboa têm perdido competitividade económica, segundo o último relatório da coesão da Comissão Europeia. O fenómeno de deseconomia de escala. Há tanta concentração de pessoas e investimentos que as infraestruturas já não dão resposta, e quem está a me ouvir e é da área metropolitana de Lisboa sabe muito bem o que estou a falar. O SNS não dá resposta, as redes de transportes públicos não dão resposta, as estradas não dão resposta e, portanto, nós precisamos de descentralizar. A cidade de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, precisa ter vários polos de forma a que as pessoas possam viver em zonas outras zonas para além daquelas que estão sob um excesso de pressão. Por outro lado, é preciso apostar muito numa rede de transportes públicos mais rápida. Eu não consigo aceitar que uma pessoa, se estiver na estação de comboios de Entre Campos e quiser ir para a estação de comboios de Sintra, ela chega lá mais rápido, se for de Uber, de TVDE ou de carro, do que se for dentro do comboio. E a mesma coisa se utilizar a linha de Sintra ou e pior ainda, a linha do Oeste. São 3 eixos, e já para não falar da linha de Cascais, são 4 eixos fundamentais da ferrovia do Distrito de Lisboa que são completamente não competitivos em relação ao carro. Portanto, eu gostava que no próximo mandato fosse possível gerir melhor estas linhas para ter, por exemplo, comboios expressos e ter um serviço que dá resposta às pessoas que andam de carro, para que elas não precisem andar de carro, para libertar os portugueses da dependência do carro. Eu falei do Distrito de Lisboa porque é o meu círculo litoral, mas o mesmo se passa na área metropolitana do Porto, o mesmo se passa com a linha do Algarve, e é essa a prioridade do Volt, também no tema da habitação. Para então, do que eu compreendi, para os 10% do parque habitacional público era acabar com parte digamos assim, da papelada que existe nos processos de construção. Há mais coisas. Nós, por exemplo, precisamos de reduzir o IVA para a construção, para os materiais de construção, para a habitação pública. Nós temos, neste momento, os bancos detêm 24 mil imóveis, ou seja, quando as pessoas têm problemas no pagamento do crédito e esses imóveis são retidos pelos bancos, nós queremos propor que esses imóveis sejam transferidos para o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o IRU, e isso seja possível depois colocar essas casas de novo no mercado, mas para habitação pública. Sobretudo os bancos que foram intervencionados com dinheiros públicos e foram resgatados pelo dinheiro dos contribuintes. Há mais propostas que nós queremos fazer. Nós queremos também, por exemplo, promover o teletrabalho. O teletrabalho foi uma solução durante a pandemia. Se nós olharmos para a crise de habitação na área metropolitana de Lisboa ou do Porto como uma emergência, nós podemos determinar o teletrabalho obrigatório sempre que ele é possível e sempre que, obviamente, e encorajá-lo com incentivos fiscais. Isso vai ajudar a libertar as cidades de pessoas que até beneficiariam e, por escolha própria, gostariam de estar noutras partes do país, muitas vezes nas suas cidades de origem. Ainda na habitação propõe também a subida do IMI para as segundas habitações, digamos assim, as moradas que não estão registadas como a primeira. Sim, sabe que Portugal é um dos países que tem mais imóveis per capita. Portanto, quando se fala em construir mais, nós não somos contra construir mais. Mas quando temos tanta habitação e quando pensamos em construir mais, isto é incompatível com o sonho também de termos mais espaços verdes nas nossas cidades e termos cidades, por exemplo, a cidade dos 15 minutos ou uma cidade com mais qualidade de vida. Portanto, nós precisamos de ter outros incentivos, como é feito em Paris, como é feito em Bruxelas, como é feito nas melhores práticas da Europa, para incentivar as pessoas ou mudar esta cultura de que se eu tenho uma propriedade que está numa zona de alta pressão, eu não posso tê-la vazia para especulação. E isto é um problema e que nós queremos
que nós queremos resolver. Há outras medidas que temos, por exemplo, nós já tivemos em Portugal, no período do PREC, tivemos um incentivo à autoconstrução. Ou seja, em Portugal, se eu quiser comprar um terreno e fazer a minha própria casa, eu tenho todo um conjunto de bloqueios, também às vezes de legislação europeia, que me empurra para comprar uma casa a alguém. A autoconstrução também pode ser uma solução para algumas pessoas e até pode ser encorajado como uma forma, obviamente, devidamente regulada e com materiais sustentáveis e inovadores, para também responder a esta crise. Noutro eixo, já falou há pouco da insuficiência do Serviço Nacional de Saúde na capital, em Lisboa, mas atualmente vivemos uma crise que se estende a quase todo o país, com exceção do Norte, que parece que os hospitais ainda conseguem funcionar. Perante esta crise nas urgências, como é que o Volt se propõe a resolver os problemas? Começar por dizer que o programa do Volt para a Saúde tem sido muito elogiado por profissionais de saúde. Porquê? Nós temos em Portugal também aqui a polarização que nos empurram os partidos de esquerda e os partidos mais de direita e que é preciso quebrar. À esquerda, ou os partidos de esquerda, têm ceticismo com a parcerias público-privadas e a solução é investir mais dinheiro no SNS. Neste momento o SNS já representa 12% do orçamento do Estado. É uma fatia gigante. Para quem está lá em casa e frequenta, tem experiência do SNS, porque há muitos portugueses que já deixaram de frequentar o SNS, infelizmente, sabe que o SNS hoje presta um serviço que não se compatibiliza com este nível de investimento público. Depois, à direita, a ideia é de que o SNS é a segunda ordem, ou seja, vamos facilitar o acesso à saúde privada, vamos ter o SNS como uma segunda garantia quando a saúde privada não funciona. Ora, nem um modelo, nem outro é a resposta ao problema. E é por isso que o Volt faz falta na Assembleia da República. Para nós, o problema é um problema de gestão. Há um dado muito importante sobre políticas de saúde em Portugal, que é o dado demográfico da população portuguesa. Sabe que, em Portugal, a população com mais de 70 anos representa 17% da população portuguesa. E nós sabemos, qualquer profissional de saúde sabe que a partir dos 70 anos a população vai precisar de mais cuidados de saúde. Esta é uma percentagem que se prevê, que se projeta no futuro para chegar até aos 30%. Ora, não há dinheiro e não há profissionais de saúde que deem resposta a essa realidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não é por formarmos mais médicos e enfermeiros e não é por pormos mais dinheiro no Ministério da Saúde que esse problema, que a eficiência do Serviço Nacional de Saúde vai necessariamente melhorar. Então como é que melhora? Nós precisamos de uma melhor gestão hospitalar. Nós precisamos, por exemplo, de modernizar e digitalizar o Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos de reduzir a burocracia e quem me está a ouvir e que é profissional de saúde sabe como nós perdemos tempo desnecessário destes profissionais de saúde tão importantes para responder a um SNS que está a degradar-se. Nós precisamos de os libertar de burocracias e de processos mais morosos. Sabe que um profissional de saúde consegue atender mais clientes num privado do que num público, porque num público há toda uma burocracia e todo um conjunto de processos que atrasam esse processo, enquanto que no privado há uma otimização dos recursos. E é por isso que as parcerias público-privadas é preciso desmistificar. As parcerias público-privadas podem e foram boas para o país sempre que houve bons contratos a geri-las. Isto qualquer gestor hospitalar isento de partidos pode afirmá-lo. Agora, nós precisamos, por exemplo, de acabar com uma coisa terrível que aconteceu neste governo, que é o Job for the Boys. Ou seja, este governo foi um dos governos que mais contratou e mais posicionou pessoas do partido em lugares da liderança da administração pública, lugares que não deviam ser de confiança política. A gestão de uma OLS não é um lugar de confiança política. Não devia ser um autarca a liderar uma OLS. Não devíamos estar, por exemplo, a retirar um gestor hospitalar bom, acarinhado pelos profissionais de saúde, com bons resultados na prestação de cuidados, para pôr lá alguém do PSD. É isso que aconteceu em vários OLS, é isso que ainda vai acontecer provavelmente até ao final deste governo, deste mandato que vai terminar agora, e é isto que é importante, que o voto dos portugueses, que não podia ser mais útil do que votar num partido que quer pôr fim a isto. Trazer esta voz para a Assembleia da República, trazer o voto para a Assembleia da República, significa travar a este escalabro, digamos assim. Portanto, Isto é inadmissível. Portanto, na saúde, o voto não é contra parcerias público-privadas desde que funcionem bem. E quanto à TAP, o Governo já disse que, no caso da AD ser novamente eleita a formar Governo, que trará de novo o processo de privatização da TAP. Como é que o voto se posiciona quanto à venda da companhia aérea? Em relação à TAP, aquilo que eu sempre penso é como é que podemos querer reduzir emissões
até e queremos neutralidade carbónica quando estamos sempre a pensar em expandir o negócio da aviação. A TAP é uma empresa que tem um modelo de negócio que tem muitas dificuldades em funcionar. E tem um problema gigante também para o país. É que é um modelo de negócio que obriga inúmeros voos a centralizarem-se no mesmo aeroporto. A TAP não faz um serviço nacional, a TAP não tem voos, por exemplo, de Faro. Por acaso vai abrir agora o primeiro, mas durante todos estes anos não tem ligação do Algarve às regiões autónomas. As pessoas das regiões autónomas estão, no caso da TAP, dependem de Lisboa, sobretudo, e um pouco do Porto, para o resto da ligação à Europa. Muitas vezes preferem utilizar outras companhias não portuguesas para irem diretamente para o resto da Europa. Portanto, é uma falácia quando políticos vêm dizer que a TAP é o interesse nacional apenas porque tem as cores da bandeira. Isso não é verdade. Nós devíamos otimizar o setor da aviação na Europa. Não faz sentido termos tantas companhias aéreas na Europa e disfuncionais que dependem de bandeiras, dependem de Lisboa, de Madrid, de Paris. Nós deveríamos otimizar a realidade dos aeroportos e a realidade das companhias nacionais ou das companhias de bandeira, como se costuma dizer, na União Europeia, de forma a ter uma estratégia de reduzir também a dependência do avião e acelerar a alta velocidade para que, por exemplo, nós não devíamos precisar de ter voos domésticos, não devíamos precisar de ter voos ibéricos, só deveríamos precisar de ter voos para longas distâncias ou distâncias que incluem trajetórias de mar. E é isso que devia estar em cima da mesa quando se fala sobre o futuro da TAP. Não sei se ela é pública ou se é privada. Mas quanto à privatização, concorda com a venda? Eu acho que uma empresa como a TAP, se não está alinhada com um desígnio público de reduzir emissões e de oferecer alternativas de mobilidade mais sustentáveis, não é necessariamente, não tem que estar sobre a tutela pública. Por outro lado, eu acho que a privatização da TAP é uma enorme oportunidade para o Estado ter uma intervenção direta para garantir que esse setor da aviação se encaminha para essa trajetória de sustentabilidade e de menor dependência dos impostos dos contribuintes. Passando agora para a crise política e o momento que vivemos, temos agora umas novas eleições, há um ano tivemos outras, está a começar a ser uma tradição a crise no governo. Como é que acompanhou esta crise que resultou da polémica que envolveu o primeiro-ministro com uma empresa de família? Eu fiz até vários conteúdos nas redes sociais, também desafio os ouvintes a verem, porque de facto o que se passou foi muito triste e muito revoltante. Ninguém em Portugal queria ir a eleições. Nós estamos com estabilidade, que é esta palavra de ordem dos partidos do PS e do PSD, porque é uma palavra muito útil para se manterem no poder, mas com estabilidade nós estamos a afundar o regime democrático. É isto que se passa. Nós não temos um Parlamento que nos garanta a vigência dos mandatos, os 4 anos de mandatos. Isto prejudica o país porque é um custo de oportunidade não termos um governo em plenas funções, não termos previsibilidade para a economia e o mercado e para as próprias pessoas, e prejudica a nossa democracia, porque à medida que isto vai acontecendo, as pessoas vão se revoltando, vão votando em partidos de protesto e vão dando força a forças políticas, que nós já sabemos quais são, que dificultam tudo. Ou seja, sim, são um grande protesto na cara do PS e do PSD, mas prejudicam o funcionamento das nossas instituições e até nos envergonham com os crimes a que estão associados. O Volt quer ser uma alternativa ao PS e ao PSD. O Volt quer ser a alternativa do centro, portanto, entre os dois, que consegue desbloquear situações que são decisivas para o futuro de Portugal. E eu quero dar aqui um exemplo concreto. Uma das principais prioridades das pessoas é o dinheiro que têm na carteira ou na conta bancária, se quisermos. Os rendimentos. E esta também é outra falácia que os partidos à esquerda e os partidos à direita têm as suas teorias, mas são as duas teorias não vão trazer os resultados que os portugueses querem. Na perspectiva do Volt, o que os portugueses querem é ter salários em Portugal como poderíamos ter noutros países da União Europeia. E, portanto, salários em Portugal que permitem aos nossos jovens ficar cá e aos pais e aos avós dos jovens terem a sua família por perto. Os partidos à esquerda acham que o caminho é taxar os ricos e redistribuir a riqueza. Isto é uma falácia, eu explico porquê. Portugal, ainda esta semana saíram dados da revista Forbes a listar os 3 mil mais ricos do mundo. Sabe quantos portugueses lá estão? Uma portuguesa, a viúva da família Amorim.
nós não temos, em todas as categorias de rendimentos, nós somos sempre um país pobre. Mesmo entre os super ricos, somos um país pobre. A nossa classe média é mais pobre do que a classe média europeia, os nossos pobres são mais pobres do que as pessoas mais pobres na Europa. E isto é um problema. À direita, a solução é reduzir substancialmente os impostos. Isto também é uma falácia, porque o sistema fiscal português, de acordo com dados do Banco de Portugal, é um sistema muito progressivo, ou seja, é um sistema que é muito socialmente justo. E posso-lhe dizer que até aos 2,5 salários médios nacionais, os portugueses que têm esse nível de rendimento pagam menos impostos, ou o mesmo nível de impostos, que a média da zona euro. Só quando se sobe para 5 ou 15 salários médios nacionais é que nós temos uma carga fiscal acima da média europeia. O que é que isto significa? Significa que, por outro lado, em Portugal, nós temos um problema o grande problema de Portugal é que nós temos poucas pessoas que têm condições de pagar impostos. E esta também é uma conclusão do FMI e do Banco de Portugal. Portugal não pode baixar o IRS. Eu tenho pena de dar assim estas notícias, porque eu sei que para muita gente essa é um tema importante, mas eu explico porquê. Porque Portugal tem muitas pessoas que não têm rendimentos para pagar impostos. Como é que nós podemos ter uma economia em que as pessoas têm rendimentos para pagar impostos? Como é que nós podemos ter uma economia como nos países mais prósperos da União Europeia? Nós precisamos de fazer aquilo que muitas famílias e muitos jovens ambiciosos fazem no 12º ano, que é, quando chegamos ao 12º ano, aos 18 anos, temos 2 caminhos. Ou nós vamos diretamente para o mercado de trabalho e começamos a ganhar dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro em profissões e em setores que não têm tanto potencial de rendimento, ou nós podemos investir em educação. Nós podemos ir para o ensino superior ou para um ensino profissional muito avançado. E nós sabemos que durante um tempo isso vai ter custos, não vamos estar a trabalhar, só isso é um custo, ou pelo menos não estamos em pleno, mas depois, mais para a frente, isso vai-nos trazer o retorno. É isso que Portugal tem que fazer com a sua economia. Nós precisamos, neste momento, investir em inovação, nós precisamos de investir em apoiar empresas para serem mais internacionais, exportarem com mais valor acrescentado. É isto que os Estados Unidos, é isto que a China está a fazer. Nós queremos mobilizar fundos europeus para essa necessidade e nós queremos também criar dívida europeia para essa necessidade e também aí é responsável o país usar dívida e, sobretudo, usar excedente orçamental, e essa é uma das propostas que nós temos. Nós queremos canalizar 0,200 milhões de euros do excedente orçamental para apostar na exportação de valor de serviços e produtos de alto valor acrescentado e de baixo impacto ambiental. Esse é o caminho para nós termos um tecido industrial que paga salários como no resto da Europa e que leva o resto da economia portuguesa a esse nível de convergência. Eu não vejo os partidos à esquerda ou à direita a falar disso. E é isto que os portugueses precisam e é esse o motivo pelo qual é preciso um partido no centro e é preciso o voto na Assembleia da República. Com essa vontade de entrar na Assembleia da República, nas últimas eleições os resultados não foram brilhantes, mas agora para maio qual seria o objetivo? É ter pelo menos um deputado eleito, imagino, mas qual seria um bom resultado no caso de não conseguirem essa meta de entrar no Parlamento? Eu digo sempre às pessoas que se o Volt tivesse a mesma visibilidade que os partidos que estão na Assembleia da República têm, nós não só elegeríamos como teríamos um grupo parlamentar. Porque as ideias que nós temos têm uma boa base de evidências técnicas e científicas, boas práticas europeias, e eu acredito muito que para muitos portugueses é isto que falta na política. E por isso faço de novo o apelo para as pessoas que não votam, para as pessoas que estão indecisas, para as pessoas que estão desiludidas, sobretudo com o PS e com o PSD, deem uma oportunidade ao Volt, porque esse voto que fazem é o voto que pode fazer a diferença para ter mais dinheiro na conta bancária, para ter um SNS que funciona melhor, para ter um serviço de educação que funciona melhor, para ter uma rede de transportes públicos que dá resposta às necessidades das pessoas. Em relação concretamente às nossas expectativas, eu não sei, nunca sei qual é o resultado que o Volt tem. O nosso trabalho, o que eu posso dizer às pessoas é que o Volt tem uma equipa muito dedicada. Muitas das pessoas no Volt abdicaram dos seus trabalhos para construir este partido, esta alternativa democrática. Isto é um nível de dedicação à democracia gigante e eu estou muito agradecido por todas as pessoas que têm votado, apoiado, partilhado os conteúdos do Volt. É preciso mesmo, na fase em que vivemos da nossa democracia, como eu disse, o nosso regime democrático está com estabilidade a afundar-se, é preciso que os cidadãos tomem a defesa da democracia em suas próprias mãos. Isso significa não só votar, isso significa passar à sua volta a mensagem de que é preciso votar em outras formas, em outros partidos, é preciso trazer renovação, é preciso trazer o Volt, é preciso partilhar os conteúdos, é preciso informar, é preciso ler programas políticos, programas eleitorais. Portanto,
Se nós conseguirmos, e nós estamos a conseguir, e o Volt está a crescer nas redes sociais e na sua notoriedade, digamos assim, se nós conseguirmos crescer mais e contarmos com a ajuda das pessoas, nós podemos ser essa lufada de ar fresco que queremos ser na política portuguesa. Duarte Costa, muito obrigada. É o candidato pelo Volt e cabeça de lista por Lisboa, aqui em entrevista à Renascença. Obrigado, Filipe.